vai ser em Efésios, capítulo 6. Do capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Os irmãos já encontraram o texto? Capítulo 6 de Efésios, do versículo 10 ao 20. Leiamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, para qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Oremos, irmãos, para iniciarmos a exposição do texto. Senhor Deus, graças te damos por este momento de culto, onde a tua palavra será exposta ao teu povo. Te pedimos humildemente, Senhor, que teu Espírito fale aos nossos corações e às nossas mentes, que possamos ser revestidos de poder por meio da tua palavra, por meio da tua exortação, do teu ensino e do teu direcionamento, e que o próprio Senhor seja o pastor das suas ovelhas, e que a tua vontade seja sempre que prevaleça no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como sempre eu vou fazer aquela introdução muito maior do que o próprio tema da pregação, mas eu creio que será válido. Esse texto é muito conhecido no nosso meio, no meio evangélico, todo mundo conhece esse texto é tema até de, vamos dizer, de convenções, de palestras, de seminários, e é um texto muito conhecido. Todavia, nem sempre ouvimos ele da forma, vamos dizer assim, mais bíblica no sentido da coisa, né? Aqui se fala de uma batalha espiritual, e a batalha espiritual que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós colocamos em prática, não seria aquela mais correta no sentido bíblico da coisa, né? Essa batalha espiritual da qual nós vimos, onde nós temos que, de alguma forma, enfrentar o inimigo, ou de alguma forma procurá-lo, ou fórmulas mágicas, revelações secretas, onde possamos encontrar esse inimigo e derrotá-lo. Portanto, irmãos, nós vamos voltar, né, lá no início da carta aos Efésios, para que entendamos o motivo de Paulo chegar a este ponto, o motivo de Paulo expor essa necessidade de nos revestirmos de uma armadura metafórica para que possamos resistir
um inimigo, aquele que é conhecido como o nosso adversário, o difamador, o acusador. Irmãos, essa carta é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma quando apelou ao imperador para que analisasse o seu caso. E ele, ao escrever essa carta da prisão, o povo de Éfeso, onde Paulo havia fundado essa igreja, ficaram preocupados com a situação de Paulo e porque Paulo estava preso. E Paulo decidiu escrever essa carta explicando o motivo da sua prisão a esse povo de Éfeso. Ela está entre essas cartas da prisão, como a gente estudou no retiro. Estudamos não, né? Foi exposto o texto de Colossenses, e é uma também das cartas da prisão, e com temas muito semelhantes, até na sua estrutura de carta, no modelo que foi preparada esta carta escrita. Então, o alvo de Paulo nessa carta é descrever que a igreja de Deus foi concebida na eternidade, implantada no tempo e no espaço através do Evangelho, e expandida e fundamentada através dos apóstolos. E por essa causa Paulo estava preso. Este é o resumo do resumo, mas eu vou resumindo e eu vou expandindo ao mesmo tempo. E quanto tempo eu tenho, meu amigo Kelly? Umas 2 horas? Deixa eu olhar a hora. Então Paulo queria explicar que a igreja é o clímax do plano salvador de Deus e o centro do projeto que Deus iniciou na eternidade. E este é um tema complicado, né? E querendo ou não, nós vamos entrar nele. Essa carta ela vai possuir grandes 2 blocos textuais. De alguma forma, assim, de forma bem macro, ela possui 2 blocos. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo são 6 capítulos. Os 3 primeiros é teológico e doutrinário. Assim como em Colossenses, os primeiros capítulos, a primeira metade era doutrinário e a outra segunda metade era prático, teológico e prático. Paulo sempre cria essas estruturas em suas cartas, de primeiro expor as razões teológicas, os motivos teológicos, os fundamentos teológicos e dizerem: por causa dessas coisas que eu estou expondo para vocês, a prática de vocês deve ser esta. Paulo costuma fazer isso em suas cartas. E aqui no texto da Epístola aos Efésios é da mesma forma. É uma exposição de como o Deus Trino na eternidade concebeu a igreja. Capítulo 1, 2 e 3. Irmãos, do capítulo 1, uma breve introdução de 30 minutos. Marcão, depois uma água. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar das bênçãos de Deus à sua igreja no plano de salvação, que vai do versículo 1 ao 14. O versículo 1 e 2, Paulo faz uma introdução, uma saudação, e a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai escrever um poema em um estilo judaico, e alguns intérpretes afirmam que ele se empolgou tanto que do versículo 3 ao 14 não há nenhum ponto e nenhuma vírgula. É uma frase inteira, do versículo 3 ao 14. Aqui vamos dizer assim, os tradutores tomaram cuidado em algumas traduções de colocar somente ponto e vírgula, mas é uma frase inteira, sem nenhuma pontuação, e o texto foi cuidadosamente construído em torno das 3 pessoas da Trindade. O apóstolo Paulo está explicando como o Pai, o Filho e o Espírito Santo distribuiu bênçãos à sua igreja na eternidade. A primeira parte ela foi construída em torno do Pai, e ela vai do versículo 3 até o 6, e termina com a expressão: para o louvor da sua gloriosa graça. Eu vou ler, irmãos. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A segunda parte, irmãos, que eu não vou adentrar, só vou falar aqui por alto, a segunda parte ela enfoca a pessoa do Deus Filho e também termina com a expressão para o louvor da sua glória, que vai do versículo 6 ao 12. E a terceira enfoca a pessoa do Espírito Santo e termina com a expressão para o louvor da sua glória, que vai do versículo 13 e 14. Então, toda essa economia da Trindade, vamos dizer assim, no meio teológico se chama a economia trinitária, ou a distribuição das bênçãos da Trindade sobre a igreja. E de alguma forma, sempre em Cristo. Todas as bênçãos distribuídas à igreja é sempre em Cristo. E aí, quando o apóstolo Paulo vem aqui dizer sobre quais foram as bênçãos que Deus Pai nos deu, ele vai dizer que a participação do Pai no glorioso plano de salvação é de tal natureza que nós temos de bendizê-lo. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3. Então, Paulo, a partir disso, ele vai enumerar o que Deus Pai deu à igreja, o que Deus Pai fez à igreja nesse plano eterno de salvação. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa, que ele vai enumerar o que Deus fez, vai dizer que devemos bendizê-lo por isso, e tudo que Deus fez está no passado na língua grega. Perceba isso aqui, irmãos. Ele vai dizer assim: Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como Ele nos escolheu, nos predestinou e nos abençoou. Dessa forma, sempre no passado, o plano eterno de Deus foi concebido no passado, antes da fundação do mundo. Então, a partir disso, irmãos, Deus não está mais planejando a igreja, Deus não está escolhendo quem vai ser salvo, Deus não está mais predestinando. Tudo está feito. Deus fez tudo isso no passado. Deus nos abençoou de forma variada, depois Ele nos escolheu e depois Ele nos predestinou. No passado, irmão. Deus não nos escolhe agora e Deus não predestina agora. No passado, Deus planejou a igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai vamos dizer assim, de certa forma, ele usa essa palavra, ele vai desvendando este mistério que estava oculto e agora está sendo revelado, e ele vai explicando isso para a igreja, a partir daquela questão: estou preso aqui, por que estou preso? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, por que as coisas são assim. E Paulo, na profundidade do seu conhecimento das revelações que ele tenha recebido de Deus, ele vai dizer: olha, o plano eterno de Deus, a centralidade do plano de Deus se chama igreja. E dentro desse plano de Deus, Deus concebeu essa igreja na eternidade. E nessa eternidade Deus escolheu. E nessa eternidade Deus predestinou. Então, no versículo 3 vai dizer que o Senhor Deus, o nosso Pai, nos abençoou de forma rica e variada, sempre em Cristo. Os irmãos, quando tiver um tempinho, quiserem dar uma lida, sempre vai ser, todas essas bênçãos distribuídas pelo Pai e pelo Espírito Santo são em Cristo. Então, no versículo 4 diz que o Pai nos escolheu. Irmãos, bendito seja o Pai. É motivo de nós bendizer o Pai por bênçãos dadas à igreja. E a primeira bênção dessa lista é uma coisa um tanto equivocada para a igreja. Deus escolheu. Isso é motivo de bênção? Isso é motivo de bendizer ao Senhor?
Para muitos, não. Deus está fazendo acepção de pessoas ao escolher, não está? Não é isso que a gente ouve? É o que o texto diz. Deus nos escolheu, versículo 3, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para o apóstolo Paulo, isso é motivo de gratidão, e não é motivo de chateação, e não é motivo de preocupação, mas de louvor e gratidão. E foi uma escolha feita antes da fundação do mundo. Uma escolha não feita, portanto, por meio de mérito. Ninguém existia. E não há presciência de Deus no sentido de que há duas coisas eternas. Há Deus eterno e há um futuro eterno. Não há duas coisas eternas. Se Deus é simplesmente alguém que pode olhar através do futuro, esse futuro é eterno e já está destinado. Por quem? Por quem? Quem criou esse futuro? O acaso? O destino? E Deus é simplesmente alguém que vai olhar através dessa janela do futuro e vai dizer: espera aí que eu vou dar uma espiadinha e quem sabe eu revelo para vocês nos próximos capítulos. Deus não é a mãe de Ná. Deus não olha na janela do futuro e fala: sobre estas coisas farei algo e sobre estas não. Nestas vou fazer intervenções e estas não. Quem criou o futuro? O futuro é eterno? Impossível. Então, a partir do momento em que Deus faz essas escolhas, não por meio do mérito, não por meio da moralidade, não por meio da fé prevista. Olha, eu vou olhar aqui no futuro e eu vou escolher o fulano porque eu previ fé nele. Mérito. Mérito. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu. Ele escolheu quem seria o seu povo. Deus escolheu a sua família. E a escolha foi em Cristo. A Bíblia não revela o critério da escolha. Revela porque Deus escolheu? Não. Simplesmente diz que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível em Cristo. A escolha foi feita em Cristo e não foi revelado o critério dessa escolha. O propósito foi separar um povo, uma herança ao Messias, ou seja, a igreja. Não há um salmo que diz assim que o pai disse ao filho que separaria um povo e o daria por herança? Deus escolheu um povo para separar, para ser santo, para ser irrepreensível, para entregar como herança ao seu filho. Esse é o processo do mistério da revelação que Paulo faz aqui em Efésios 1, explicando a esse povo: Paulo, por que você está preso? Voltando aqui, irmãos. Esse assunto, irmãos, como eu digo, na maioria das vezes eu vejo mais complicado do que explicar, mas eu quero inquietar, que os irmãos tenham essa inquietação de entender, e eu sei todas as perguntas que tem na cabeça dos irmãos, todas. Mas vamos lá, irmão. Então, separou esse povo para ser santo e irrepreensível. E essa é a razão da escolha. Por que Deus escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis. E essa irrepreensão não significa perfeição. Nós sabemos que não é isso. O povo separado ainda vai pecar. O alvo de Deus é que esse povo não seja mais conhecido por serem mentirosos, fofoqueiros, desonestos, imorais, desobedientes, avarentos, perversos, impuros e pervertidos. Porque este povo foi separado para ser santificado, e esse povo ama a Deus e deseja fazer a sua vontade. Esse é o motivo da eleição, irmãos. Quando a gente ouve: já que eu sou eleito, o Marcão até me manda alguns vídeos na internet, aí eu falo assim: Marcão, mas dá uma preguiça esse negócio, né? Assim, é os memes criticando essas doutrinas. É um desconhecimento da doutrina bíblica, irmãos. Irmãos, está dizendo que Deus escolheu.
A Bíblia fala de eleitos, a Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala de predestinação. E esse não é o tema aqui é a armadura de Deus, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. Eu não vou me deter muito aqui não, vou acelerar. Mas uma coisa nós não podemos fazer, é dizer, essas doutrinas não são bíblicas. Está aqui. Diz que Deus predestina, diz que Deus elege. Eu posso dizer, eu não entendo, eu não compreendo. Ou eu vou encaixar a minha teologia neste texto. Mas dizer que não é bíblico, ou como diz um pastor famoso aí, é doutrina satânica, é difícil, é bíblico. Está aqui. Então, Deus tem um propósito nessa eleição. A vida do eleito deve demonstrar a eleição. Se nossas vidas estão carregadas de mentira, de adultério, de desonestidade, de fornicação, de imoralidade, nós devemos ter dúvidas se formos escolhidos para sermos o povo de Deus. É aquela questão, o pessoal manda, ora, se eu sou eleito, farei qualquer coisa e serei salvo. Meu irmão, se sua vida é carregada de pecados, duvide da sua eleição. Duvide. Questione. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o motivo da eleição. Aí quando a gente vê aqueles vídeos lá, né, o cara fazendo a piadinha, eu vou fazer o que eu quiser agora, eu não preciso evangelizar. É um desconhecimento da doutrina bíblica. Eu sou eleito, isso produz orgulho? Não, pelo contrário. Por que eu sou eleito? Pela graça de Deus. Isso nivela a igreja ao mesmo nível, sabe por quê, irmãos? Porque ninguém aqui foi escolhido pela sua moralidade, ninguém aqui foi escolhido pela sua fé, ninguém aqui foi escolhido porque é mais bonito, inteligente, porque é da linhagem de Abraão, porque é judeu. Todos fomos escolhidos por uma simples e única razão, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a eleição. Então, irmãos, a santidade é o reflexo dessa escolha. Se não há santidade, não houve escolha. Então, no versículo 5, também diz que Deus nos predestinou. Diz aqui, a vista está falhando, eu estou igual o pastor aqui. Também a letrinha, para que faz uma Bíblia com a letrinha desse tamanho? Tem que comprar aquela Bíblia grandona aqui com as letronas grandes para deixar aqui no púlpito, porque todo mundo aqui é meio míope. No versículo 5, 4... diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa é outra bênção que Paulo colocou na sua lista. Bendito seja o Pai. Pelas bênçãos que Ele tem dado à igreja. Quais são as bênçãos? Nos escolheu e nos predestinou, essa parte do Pai. E diz assim, explicando melhor a eleição, irmãos, a eleição é um ato que Deus separa dentre a humanidade aqueles que Ele quis. É um ato soberano por critérios desconhecidos, que fazem parte da sabedoria e da soberania de Deus. Essa é a eleição. Predestinar é o destino que Deus deu na eternidade para as pessoas, é um encaminhamento dos escolhidos. E por que Deus predestinou? Versículo 4. Por quê? Para Ele. Deus nos predestinou para Ele. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Para sermos sua propriedade, para gozarmos da sua presença, predestinados para sermos da família de Deus. É o que o texto diz, irmãos. Está aqui, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E por qual motivo, irmão? Qual é a razão? Qual é a explicação que Deus dá? Por que Ele fez assim? Para o beneplácito da sua vontade. Porque essa é a vontade dEle. Porque assim agradou Ele. Essa foi a vontade perfeita de Deus. Então a pergunta número 1, irmãos.
Aqui eu estou num texto aqui complicado, irmãos, que eu logo vou sair. A pergunta número 1 disso tudo é: Deus sabia que Adão iria pecar? Claro. Deus sabia que o mal iria entrar no mundo? Sim. Deus sabia que a maior parte da humanidade seria condenada por não se arrepender? Sim. E por que Deus criou o mundo dessa forma? Por quê, irmãos? Segundo o beneplácito da sua vontade, ou conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. É simples assim, irmãos. Tem perguntas, vamos dizer assim, que são irrespondíveis. E temos que ter o cuidado de tentar responder, de não tentar responder aquilo que Deus não revelou. É perigoso. Então, irmãos, todas as coisas aconteceram dentro da vontade e determinação de Deus, e em sua sabedoria infinita, Deus no final será glorificado por seu povo redimido e livre do pecado por todo sempre, em um reino eterno, onde já não mais haverá a possibilidade de pecar. No paraíso havia a possibilidade de pecar. Depois que Adão pecou, ou que nós pecamos, já não posso não pecar. Depois da graça de Deus, eu posso não pecar. Mas no estado eterno, eu não posso mais pecar. Compreenderam, irmãos, aqui? Eu não sou o profeta Miguel. Eu não sou o profeta das revelações, mas eu tenho meus... Eu tenho meus... vamos dizer assim, minhas pegadas profundas aqui. No paraíso era possível pecar. Depois que eu pequei, já não posso não pecar. Depois da graça de Deus, eu posso não pecar. Mas no estado eterno, eu não posso mais pecar. Esse é o propósito da predestinação, separar um povo santo. E por que essas coisas aconteceram? Porque Deus, no final, será glorificado. Porque a partir do conhecimento dessas coisas, nós teremos condições de saber o que é a graça de Deus, o que é a misericórdia de Deus, o que é a santidade de Deus e o que é a justiça de Deus. Mas não nos detendo muito, porque aqui é muito mais complicado do que um simples sermão pode resolver. Qualquer dúvida dos irmãos, quando o pastor chegar, procurem ele. Então, diante dessas coisas difíceis de entender, o apóstolo Paulo vem com silêncio que é conhecido como silêncio doxológico, ou silêncio, uma doxologia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 11:33, que o pastor pregou aqui no último domingo, diante daquela exposição difícil de entender e poderosa e profunda, o apóstolo Paulo termina dizendo: ó profundidade das riquezas, inescrutáveis são os seus pensamentos. Os seus pensamentos são muito mais difíceis e profundos de entender do que a nossa capacidade pode conseguir entender. E há um silêncio doxológico, ao contrário de tentarmos responder aquilo que é inescrutável, aquilo que é impossível de entendermos, e se formos tentar explicar aquilo que é inescrutável, corremos o risco de pecar. E o apóstolo Paulo, diante dessas profundas e verdades de Deus, ele vai entrar num silêncio doxológico. Romanos 9:16, ele vai dizer: quem são vocês para discutir com Deus diante dessas coisas? E se essas coisas não fossem um tanto incompreensíveis, porque isso vai trazer implicações que são difíceis de responder, nós poderíamos dizer que isso era doutrina de homem. É fácil de entender, é um raciocínio humano que criou, mas como é um raciocínio divino, um raciocínio difícil de entender, nós não temos uma explicação, vamos dizer assim, humana para isso. São verdades expostas e diante delas eu só posso me calar e dizer: Deus me ajude. Então, irmãos, é uma doutrina difícil para a natureza humana, ela não é maligna, apenas temos alguma dificuldade. A nossa salvação, irmãos, não depende dessa compreensão. A salvação depende de arrependimento de pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não há salvação mediante nenhum outro. A salvação
depende disso, irmãos, e não de uma compreensão exata dessas coisas. Mas essa doutrina nos afasta do orgulho, não há quem mereça. Nós vamos amar os nossos irmãos, que foram escolhidos pelo mesmo Deus, pela mesma razão, e não há diferença na igreja. Todos estão nivelados no mesmo nível. E isso, irmãos, vai trazer empenho missionário. Eu vou evangelizar para quê? Já está predestinado. Meu irmão, quantas vezes eu já ouvi isso? Se Deus já escolheu e predestinou, para que evangelizar, não é? A maneira que Deus escolheu de chamar esses escolhidos é através dos que já foram chamados ao anunciarem o evangelho aos eleitos. É através da igreja, irmãos. Por que nós aqui, o apóstolo Paulo e nós que estamos aqui pregando, trazemos essas profundidades, dessas riquezas para vocês? Irmãos, eu estou aqui querendo demonstrar profundidade para vocês. Eu quero demonstrar que... Não, irmãos. Vocês têm que ser um povo que não vivem carregados de dúvidas. Vocês precisam saber de onde vieram e para onde vão. Vocês precisam conhecer os mistérios de Deus. E vocês precisam, como o irmão Guilherme pregou aqui, eu nunca me esqueço, ele falou assim, que precisamos amadurecer. É necessário que vocês amadureçam. Por que é necessário que vocês amadureçam? Para que vocês anunciem aos eleitos que estão fora da igreja, que ainda estão perdidos, o mistério do evangelho. Vocês não podem ser meninos levados pelo vento para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina. Vocês precisam ter um conhecimento mais profundo, mais robusto dos mistérios de Deus. É por essa razão que nós expomos essas coisas. E o apóstolo Paulo expôs a igreja. Por qual motivo? Para que eles entendam todas as coisas, os mistérios que Deus revelou. E essas coisas são assim. Isso nos traz insegurança? Nos traz arrogância? Pelo contrário, é uma doutrina que nos traz segurança. Porque se todas as vezes que nós vamos ver mais adiante aqui sobre o capacete da salvação, eu tenho que ter certeza da minha salvação e vestir esse capacete. Só que muitos cristãos ficam igual o seu Miyagi. Põe o capacete, tira o capacete, põe o capacete, tira o capacete. Eu estou salvo ou não estou? Estou salvo ou não estou? Estou salvo ou não estou? Meus irmãos, antes da fundação do mundo, vocês foram eleitos. Por qual motivo? Para serem santos. Ou porque vocês são santos, Deus escolheu vocês. Isso é religião criada pelo homem. A religião de Deus, ele diz, vocês foram escolhidos para serem santos. A religião do mundo diz, sejam santos que Deus escolherá vocês. Isso traz quê? Paz ou não traz paz ao coração? Isso traz arrogância? Deus me escolheu porque eu sou bom? Não. Livre graça de Deus. Pelo beneplácito de Deus. Então, a maneira de chamar esses escolhidos é através da pregação do evangelho. E sem a predestinação, todos rejeitariam o chamado. Quem aceitaria esse chamado? Quem aceitaria essa mensagem do evangelho que é considerado loucura aos que perecem? Todos rejeitariam. Então, irmãos, que isso traga uma profunda inquietação ao ouvirmos essa mensagem e que essa inquietação nos leve a viver à altura do chamado e a vocação de um eleito. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Então, caminhando para a gente chegar aos 6, aqui eu queria fazer isso aqui, um apêndice, né? Um apêndice bem grande. E para deixar os irmãos confusos, mas não é essa a intenção. A intenção é um assunto difícil, mas que isso leve os irmãos a entender um pouco melhor essa doutrina. Como uma igreja, vamos dizer assim, eu não defendo placa de igreja ou coisa do tipo, mas é uma doutrina bíblica. E dentro de uma igreja que busca ter uma origem reformada, essa é uma doutrina reformada. Isso é uma doutrina reformada. Então, irmãos, ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, Paulo vai falar dessas bênçãos que Deus distribuiu à igreja, e logo em seguida ele faz uma oração pelos Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Logo depois o apóstolo Paulo vai dizer que é somente pela graça que essas bênçãos nos chegam, que é do capítulo 2, do versículo 1 a 10. Os irmãos
se estiver anotando, eu posso falar mais devagar. Os irmãos estão anotando? É porque eu já tô com o tempo no limite. No capítulo 2, de 1 a 10, diz que somente pela graça que essas bênçãos nos chegam. É outro texto bem complicado, irmão, só que eu não vou falar. O livro de Efésios é muito rico em doutrinas. Logo em seguida, Deus diz que na igreja aproxima judeus e gentios, que já não são mais dois povos, mas um povo só mediante Jesus Cristo, que vai do capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Logo em seguida, Paulo foi convocado por Deus para anunciar este mistério, que é a igreja composta de judeus e gentios, e por isso ele está preso, que é do capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Logo depois, no versículo 14 ao 21, o apóstolo Paulo vai fazer uma segunda oração pelos Efésios. E aí nós vamos chegar na segunda parte, que é a parte prática. Logo o apóstolo Paulo começa ali com seus indicativos e depois os seus imperativos. E aqui, sempre com aquela palavra, portanto, a partir do que eu ensinei para vocês, de tudo isso aqui que eu ensinei, das bênçãos de Deus criando a igreja do plano de salvação eterno, e a igreja é o clímax desse ensino. E logo no capítulo 2 ele vai dizer que é só pela graça que vocês recebem essas coisas. Aí no capítulo 3 ele vai falar do mistério da igreja de judeus e gentios. No capítulo 4 ele vai chegar na parte onde ele vai dizer, sabendo dessas coisas, façam essas coisas. Ele vai dizer aqui no capítulo 4, 5 e 6, e ele vai enumerar os deveres daqueles que fazem parte da igreja. E essa parte aqui mais complicada. Paulo faz um apelo por unidade. A igreja era multiétnica em Éfeso. Ela era composta de judeus e gentios, ela era, vamos dizer, ela fervilhava de pessoas diferentes. E isso trazia divisões na igreja. E o apóstolo Paulo vai apelar por unidade. A igreja deveria permanecer unida, e os dons espirituais foram dados para promover essa unidade e o crescimento da igreja. Era por meio desses dons que Deus ia fazer com que a igreja fosse edificada, fortalecida e se expandisse. Por que os irmãos precisam amadurecer e conhecer essas coisas? Porque os irmãos precisam anunciar aos eleitos os mistérios de Deus, o evangelho de Deus. E Deus distribui dons na igreja para que haja o fortalecimento e unidade da igreja. Gilvan, você pode ler para mim do versículo 11 ao 16 do capítulo 4? Compreenderam, irmãos? Paulo apela à unidade, diz que Deus distribuiu dons à igreja e diz, olha, sejam unidos, Deus distribuiu dons para vocês, para que vocês cresçam à estatura perfeita de Cristo, que vocês sejam parecidos com Cristo, que vocês não sejam mais levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino humano que apareçam diante de vocês. E Deus vai levantar pessoas com dons dentro da igreja para que vocês sejam edificados, que vocês cresçam. É por isso que eu não creio nessa história de crente sem igreja. É o irmão que tem todos os dons, é o corpo de Cristo com um corpo com um membro só. É aquela mãozinha da família Adas que anda sozinha. Não existe, irmãos. Deus nos chamou como igreja. Os textos bíblicos falam sempre de comunidade.
há sempre uma comunidade, não há crente de internet, não tem como. Então, ele diz assim, no capítulo 4, do versículo 17 até o 5, 21, até o capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo exorta para que nós tenhamos uma vida santa neste mundo. E esse comportamento deve ser o individual, íntimo, e com as outras pessoas. Ele vai falar sobre embriaguez, avareza e sexualidade. Em resumo, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: se despojem do velho homem e se revistam do novo homem. É aquilo que eu estava falando do livro de Colossenses, é o mesmo sentido, é o mesmo ensinamento. Olha, a roupa que vestíamos não nos cabe mais. Vocês são novos homens, há uma nova humanidade em Cristo. E a partir de agora, essa roupa que vocês vestiam, retirem. Vistam uma roupa nova, uma roupa adequada, uma roupa digna. Como eleitos de Deus, se comportem de forma digna. Se não nos comportamos de forma digna, temos que repensar a nossa eleição. As pessoas que não conhecem a doutrina corretamente pensam que eleição é brincadeira, é esculhambação, é motivo de arrogância. Pelo contrário, irmãos, é motivo de responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo, em resumo, vai dizer assim: não mintam, falem a verdade. Não guardem raiva, sejam pacíficos. Não roubem, sejam generosos. Não sejam maledicentes, encorajem as pessoas. Não se vinguem, perdoem. Não gratifiquem seus maus impulsos sexuais. Cultive o autocontrole dos seus desejos. Não fiquem bêbados, mas se encham do Espírito de Deus. Isso é um chamado à santidade. A partir do momento que o apóstolo Paulo fala: olha, na eternidade, Deus escolheu vocês para serem santos e predestinou vocês para serem filhos, herança do Messias. A igreja é a herança do Messias. É por essa razão que o Senhor tem ciúmes da sua igreja. É povo eleito, comprado com sangue. Não foi um povo comprado com coisas que perecem. É com o sangue do Messias que cada um de nós foi comprado. Como igreja, somos herança do Senhor. É por essa razão que Ele nos santifica, que Ele nos separa, que Ele nos dirige, que Ele nos pastoreia. E a partir disso, Ele vai dizer: andem de forma digna, de acordo com essa eleição. Já não mais mintam, não mais roubem, esqueçam da corrupção, esqueça dos maus desejos. É basicamente isso, irmãos. E no capítulo 5, 22, até o capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer sobre os deveres dos cristãos em família e sociedade. O pastor fala direto aqui sobre as questões, então eu vou poder correr um pouquinho, porque a minha hora já avançou. Aqui ele vai falar sobre o casamento, a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre patrões e empregados. Os irmãos deem uma lida. E aí, do capítulo 6, do versículo 10 ao 20, é onde nós queremos chegar. É um alerta contra Satanás. E do capítulo 6, do versículo 21 ao 24, tem as saudações finais. E a partir de todas estas coisas, aí o apóstolo Paulo vai fazer um adendo. Vocês foram eleitos, vocês foram predestinados para serem santos, para como igreja estarem unidos, que não haja desavenças, divisões ou facções entre vocês, mas que haja união, que haja perdão, que haja ajuda, que não haja mentira entre vocês, que não haja engano entre vocês. Só que vai ter um problema. Essa pureza e essa unidade vai ter um contra-ataque. Um ataque maligno, um ataque de Satanás, um ataque dos demônios. E isso tem sido pervertido na história da igreja, aqueles que tratam Satanás como uma espécie de Deus, que rivaliza com o Senhor,
e outros que diminuem, quase não falam, não importa ou não existe, isso aí é coisa da imaginação humana, é um arquétipo ou coisa do tipo, né? Eu não creio dessa forma porque a Bíblia não crê assim. Um resumo daquilo que Paulo vivia em Éfeso. Éfeso era uma capital da província romana da Ásia e estava entre as 5 cidades mais importantes daquela época, mais importantes. O monumento cívico mais importante de Éfeso daquela época era o templo da deusa Diana, o deus Artemis. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a cidade era descrita numa inscrição antiga de uma escavação arqueológica. Ela é descrita como a alimentadora da deusa. E a deusa, por sua vez, fez de Éfeso a mais gloriosa das cidades da Ásia. E aí, o apóstolo Paulo... meu celular enlouqueceu. O apóstolo Paulo, como ele era muitas vezes irônico, ele dizia o seguinte... Em Efésios capítulo 5, 29, ele diz, em contrastes, que Jesus Cristo é aquele que alimenta o seu próprio corpo. E no versículo 27, ele vai dizer também que a igreja de Cristo é uma noiva gloriosa e imaculada, em contraste com o que era dito sobre a cidade, que era uma cidade gloriosa, alimentadora da deusa Artemis. E Jesus Cristo vai dizer, olha, eu sou aquele que alimenta a minha igreja e sou aquele que vai prepará-la de forma gloriosa para um casamento. E isso trazia, algumas rivalidades. Eu não sei se os irmãos lembram que também foi em Éfeso que a pregação de Paulo a respeito de Cristo entrou em conflito com um negócio importante que dependia da adoração pagã. Os irmãos lembram quando Paulo começou a pregar o evangelho em Éfeso, quando ele chega lá, Atos 19, os irmãos quiserem conhecer a história melhor. Quando ele chega lá, Éfeso foi uma das cidades que ele demorou mais tempo, e ele implantou a igreja de Éfeso. E quando ele começou a pregar lá, houve muitos problemas, porque a igreja começou a crescer. E aí o que aconteceu? Os artesãos que faziam as imagens da deusa Artemis, começaram a ter prejuízo e inflamar o povo contra Paulo, e esse povo começou a gritar por mais de 2 horas no anfiteatro que Diana era a deusa dos Efésios. 2 horas gritando isso, irmãos. Diante dessa adoração pagã, nós podemos dizer o seguinte, como o apóstolo Paulo diz, o ídolo nada é, mas o que está por detrás dele, a gente sabe o que é. Então era uma cidade que ela tinha um problema do ocultismo. Diante da pregação de Paulo, começaram a queimar aqueles livros em Éfeso, que daria mais de 50 mil moedas de pratas em dinheiro, os livros de ocultismo ou de adoração a essa deusa Artemis, que uma moeda dessa pagava um dia de trabalho, mais de 50 mil moedas em material de coisas queimadas, o povo queimando e se voltando a Jesus Cristo por meio de Paulo. Então Paulo enfrentou essa batalha lá. Então o chamado de Paulo nessa cidade era para expor as obras das trevas, como diz no capítulo 5 do versículo 8, e ele queria preparar os crentes para guerrear contra as forças espirituais do mal. Os irmãos percebem ali o pano de fundo do que acontecia em Éfeso? O povo vivia debaixo de idolatria e ocultismo, e o apóstolo Paulo chega para libertar esse povo, e diz para a igreja de Éfeso, haverá retaliação maligna. Compreenda, irmãos, eu não estou elevando Satanás a nenhum nível. Satanás já está derrotado. Mas Satanás, ele pratica aquela técnica da terra arrasada. Os irmãos conhecem isso, os russos usavam muito em guerra. Quando os seus invasores entravam e começavam a conquistar território, os russos iam se retirando e destruindo tudo. Eles estavam perdendo, mas eles falaram, olha, eu vou deixar só escombros, eu vou deixar a terra arrasada. Era a mesma coisa dos alemães depois do dia D. Depois do dia D, eles perderam a guerra. Mas eles não desistiram. Enquanto eles podiam matar e destruir, eles faziam. E esse é o problema de Satanás. Ele já perdeu. Só que enquanto ele puder lutar e destruir, ele vai fazer. E o apóstolo Paulo relata isso. Então, todos os privilégios relatados aqui e os deveres não serão exercidos por nós sem dificuldades. Haverá obstáculos e o maior de todos é do diabo e seus anjos. E o apóstolo Paulo fala que os dias são maus. Capítulo 5, versículo 16. Irmãos,
Do que adianta eu chegar para vocês aqui e ficar dizendo para vocês sobre bênçãos, 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 e não preparar vocês para o dia mau? Nós passaremos dias maus. Ou já estamos em dias maus. Há momentos difíceis da vida. E como vocês estarão preparados? Vocês precisam ser preparados para os dias maus. Vocês precisam resistir aos dias maus. Vocês precisam resistir ao inimigo. É necessário isso. Então, muitas pessoas sofrem essas influências negativas na vida e no ministério. Por exemplo, eu também não vou dizer que o diabo vem me perturbar em pessoa, né? Vai perturbar o John Piper. Eu, no máximo, é o Curupira, o Saci Pererê. Mas nós enfrentamos essas influências. 2 Coríntios 12:7, o apóstolo Paulo fala que foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Mateus 16:23, o apóstolo Pedro sofre uma influência direta do inimigo, onde o Senhor Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Então nós sofremos essa influência maligna e nós precisamos saber como resistir. Paulo começa exortando os crentes a se fortalecerem no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é pelas nossas forças, irmãos, é pela força do poder de Deus. Não tem técnica, não tem ungidão, não tem poderosão, na força do poder do Senhor. E ele vai dizer o seguinte, ele vai enfatizar a importância de estarmos preparados para essa batalha, que também não é contra carne nem sangue. Nós temos que entender, irmãos, que muitas vezes coisas más que acontecem. A nossa luta como igreja, vamos dizer assim, quando o apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo dizia assim: lutem contra o império, lutem contra o imperador, lutem contra a sua política, reúnam armas, se preparem, façam exércitos. Vamos eleger políticos, não que isso esteja descartado, vamos eleger políticos. Vamos fazer campanhas, manifestações. O apóstolo Paulo dizia: a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que está por detrás das forças malignas que controlam o mundo é Satanás e seus demônios, são principados e potestades. A luta principal da igreja gira em torno de uma luta espiritual que está ao nosso redor. Nós, como crentes, ainda que sejamos tradicionais, não podemos desprezar esse tipo de revelação. E esses seres vão prejudicar a unidade do povo de Jesus e comprometer essa nova humanidade. O diabo, irmãos, não é um poder independente. Ele está debaixo do governo de Deus. Capítulo 1, do versículo 21, 22 e 23. Você pode ler para mim, Gilvan? Deixa eu olhar a hora aqui. Capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. O apóstolo Paulo deixa claro, e já nós bem sabemos, que o diabo, as potestades, né, Colossenses, até aquele hino bonito, né, todas as coisas estão submetidas a Cristo. Cristo já venceu, já despojou os principados e potestades e as expôs publicamente. Já humilhou, é aquela figura do rei quando vencia uma guerra, que ele vinha trazendo outro rei vencido, amarrado numa carruagem, desfilando em praça pública, humilhando. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo já venceu.
As forças do mal já foram despojadas, não há mais essa rivalidade, não há poder. Mas o próprio Senhor disse, olha, ainda há batalhas. O pessoal trata a igreja como um hospital. Lógico que podemos usar a metáfora do hospital. Vamos curar pessoas doentes, feridas, vamos tratar. Ok, mas biblicamente a igreja é comparada a um exército em batalha, guerra, armadura. Nosso Senhor diz, olha, vocês enfrentarão batalhas, vocês enfrentarão guerras, estejam preparados para isso. E aí no versículo 11, 13 e 14 do capítulo 6 diz, fiquem firmes. Isso é repetido o tempo inteiro. Fiquem firmes, resistam, lutem. Aqui, irmãos, vamos entrar na armadura para a gente encerrar. Paulo tirou todas essas peças da armadura do livro de Isaías e da forma como Isaías descreveu o rei messiânico. Todas essas peças dessa armadura foi retirada do livro de Isaías e também tem uma conotação do soldado romano. Paulo estava preso ali em cadeias, Paulo estava ali no meio de soldados. Então ele retirou dessa verdade prática dele e do livro de Isaías. Se os irmãos quiserem anotar, Isaías 11, 5, 49, 2, 59, 17, e tem muitos outros textos, viu, irmãos? Então, Paulo deseja que nós nos revistamos da força de Cristo. Capítulo 10. Ele diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. A cilada aqui no grego, irmãos, é mais ou menos uma estratégia. É uma forma como Satanás, cilada é mais ou menos uma palavra que quer dizer estratégia. Fiquem atentos, que ele vai usar de estratégias contra vocês. E ele vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra uma batalha espiritual que gira em torno de nós, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes o tempo inteiro. Fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Essa armadura, irmãos, quando ele fala que nós devemos nos cingir da verdade, no capítulo 14, ele fala desse cinturão da verdade. O que isso significa, irmãos? Vamos usar essa armadura. O apóstolo Paulo falou das roupas de santidade, nós retiramos as roupas do velho homem e vestimos uma roupa de santidade. Agora o apóstolo Paulo fala de outra roupa, que é essa armadura. E aí ele vai falar desse cinturão da verdade. Esse cinturão era um cinto de couro que os romanos apoiavam e protegia o abdômen com ele. Ele sustentava a armadura. Ele mantinha a túnica dele firme e é onde ele colocava a espada. Parece que Paulo aqui ele tinha em mente a confiança que vem da certeza sobre a veracidade da palavra de Deus. Representa a verdade que nos sustenta e nos protege. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, usem esse cinturão da verdade. No versículo 14 ainda, ele fala sobre nos vestir de uma couraça de justiça. Essa peça da armadura foi o que Deus profetizou que iria usar no juízo. Isaías 59, 17. Quando Deus derrotasse seus inimigos na batalha do último dia. Essa couraça, irmãos, ela simboliza a justiça que vem de Deus. Ela nos guarda contra as acusações do difamador. Lembram que eu falei sobre o livro de Colossenses, que o difamador, o acusador, ele vai dizer assim, olha aqui, ele errou mais uma vez. Olha aqui, ele está pecando mais uma vez. E ele vai não só acusar diante de Deus, como nos acusa, colocando culpa na nossa mente. Nos acusando diariamente. E dessa forma, Deus está falando assim, vistam a couraça da justiça. A minha justiça.
a justiça que eu imputei a vocês. A partir de agora vocês são justos. Vistam essa couraça. Romanos 8,33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vistam o cinto da verdade, depois vistam essa couraça da justiça. Quando o apóstolo Paulo fala assim, vistam essa couraça, não há mais acusação contra vocês. Vocês são justos. Quando ele diz aqui no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ele está dizendo, essa é uma alusão a Isaías 52:7. Aqui ele está falando das sandálias que os soldados romanos usavam para proteger os pés, que dava estabilidade, proteção ao pé dele. Assim Isaías foi combinado com esse pano de fundo do romano, né? Ele combinou Isaías com o soldado romano, e ele fala aqui que a paz que o evangelho produz funciona como uma preparação para o combate. Essa paz que o evangelho traz é comparada a essa sandália. Ela refere-se também à prontidão de compartilhar a mensagem da paz. Então, irmãos, no versículo 16 fala que nós temos que ter o escudo da fé. Esse escudo, irmãos, era o escudo, uma comparação com o escudo romano. Os irmãos lembram daqueles filmes de Hollywood, né? A parede de escudos, os irmãos lembram? Não assistiram o Ragnar? Não assistiram 300? Irmãos, cadê o Rodrigo? Tem que colocar os irmãos para assistir 300. Eles faziam aquelas paredes de escudo, aquele escudo grande que era feito de madeira, couro e ferro, e os soldados romanos molhavam ele para quando fosse lançada aquelas flechas inflamadas com fogo, se apagassem. Então ele fala, usem esse escudo da fé, serve para apagar esses dardos inflamados do maligno, protegendo a nossa fé. E quando ele fala do capacete da salvação, no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: no Antigo Testamento era profetizado que 5 minutinhos, beleza? É porque eu me empolgo. O Antigo Testamento ele profetiza que Deus usaria essa parte da armadura quando viesse para julgar e derrotar seus inimigos. Isaías 59:17. A base suprema de confiança do crente é a fidelidade de Deus para completar a salvação que ele começou. Esse capacete representa a nossa mente e a certeza da salvação. O crente que não tem certeza da sua salvação, irmãos, é aquele crente que vai ficar para trás. Ele na batalha, ele vai vacilar, ele vai cair, ele vai retroceder. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se eu sou o eleito. Eu tenho crises. Eu estou salvo, eu não estou. Estou salvo, eu não estou. Põe o capacete, tira o capacete. Põe o capacete, tira o capacete. Temos que estar com a mente em paz com Deus e termos certeza dessa salvação. E por último, irmãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva contra as mentiras. Jesus usou a palavra de Deus em sua batalha contra as tentações de Satanás no deserto. Foi profetizado que o Senhor faria a boca do seu servo messiânico como uma espada aguda. Isaías 49:2, Apocalipse 1:16, Apocalipse 2:12. Diante dos ataques e tentações, irmãos, nós devemos dizer, está escrito. Agora uma pergunta, irmãos. Estou terminando, eu juro. Como vamos responder, está escrito? Se diante da tentação, diante das dificuldades e dos ataques, eu vou dizer, está escrito o quê? Não lembro, não li, não estudei, não aprendi, não ouvi. Está escrito, irmãos, nós temos que lembrar. Toda vez que formos tentados, nós vamos lembrar da palavra de Deus e dizer, está escrito. E é dessa forma que nós usamos essa arma de ataque, que é a palavra de Deus. Quando o inimigo nos atacar e dizer, você não é digno, diz, o Senhor é quem me justifica. Então, irmãos, a Bíblia não é dito que é a lâmpada para os nossos pés, nós não dizemos isso. Nós não dizemos que é a espada do Espírito. Nós não dizemos que é o martelo que despedaça a rocha,
que é a nossa única regra de fé e prática, e não conhecemos, não lemos, não estudamos e não procuramos conhecer. Como eu vou dizer está escrito? Escrito o quê? Aí você vai puxar um canivete para o diabo. Temos que puxar uma espada poderosa, e quando a nossa mente vacilar e as tentações sobrevierem sobre nós, nós temos que dizer, está escrito. Então, irmãos, o tema da batalha aqui, ela termina com a chamada urgente à oração. É outra arma de ataque. Ele vai dizer aqui, no versículo 18, tudo isso, toda essa armadura, como vocês vão usar ela? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma oração militante, uma oração fervorosa, uma oração constante, em favor de todos os crentes e do ministério de Paulo. Então, irmãos, oremos uns pelos outros, e eu peço encarecidamente, orem por mim, orem pelo pastor, orem pelo conselho da igreja, e orem por toda a igreja. Não porque somos mais importantes, de forma nenhuma, mas para que tenhamos intrepidez, ousadia, coragem, luz para ensinar, para que os irmãos também, mais adiante, possam discipular também, ensinar, que os irmãos sejam fortalecidos. O apóstolo Paulo fala, orem por mim. Aí o apóstolo Paulo diz assim, orem por mim, para que o imperador seja comido de verme, para que o império romano caia e eu seja libertado dessa prisão injusta. Não, o apóstolo Paulo fala, para que eu pregue o evangelho com intrepidez em minhas cadeias. Ele diz assim, orem por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo nunca se considerou prisioneiro do imperador, ele era prisioneiro de Cristo. Ele estava lá porque era para estar. Ele entendia que esse era o plano eterno da eternidade para ele. Ele não estava lá porque perdeu as batalhas contra o mal, ou porque Deus falhou com ele, ou porque por um acaso Deus falou, olha, eu não vou me intrometer nisto, não, estou vendo que ia acontecer, mas eu vou deixar Paulo lá. Não, foi porque Deus assim determinou. Concluindo, irmão, essa passagem nos lembra que, embora enfrentemos desafios, nós temos recursos de Deus para nos ajudar a permanecer firmes na fé. É uma chamada à vigilância e uma preparação espiritual e maturidade. Há uma batalha acontecendo ao nosso redor e ela gira em torno de mentes. É uma batalha espiritual e ela gira em torno das mentes, dos corações das pessoas. O inimigo usa de todas as formas para conquistar, iludir e enganar. A principal arma do inimigo é a mentira, a corrupção da verdade, a distorção, o engano. Essa é a principal arma de Satanás. Ele quer que nós acreditemos no erro para que nos afastemos do Senhor. É por isso que a palavra tem que ser pregada com verdade e com ousadia. Em Cristo, irmãos, já vencemos Satanás, ele já foi despojado, ele foi publicamente exposto ao desprezo. Então nós temos confiança de que o Senhor já venceu essa batalha e também venceremos. Essas são as armaduras do Messias, são as armas que o próprio Messias usou. E ele diz assim, olha, essas armas vocês também usarão para vencer. Nós temos um capitão, um general, e ele diz, eu uso essas armas, eu usei essas armas e vocês também usarão e vencerão. Deus cura os soldados feridos também. Os soldados se ferem nessas batalhas. E Deus cura esses soldados que se ferem durante essa batalha. Para encerrar, irmãos, que nós gastemos tempo nos revestindo dessas armaduras, dessas peças de armadura, até o último dia. Que nós cresçamos no conhecimento
que oremos mais, que vigiemos mais, que possamos resistir o diabo. Amém, irmãos? Aqui eu encerro. Vamos orar, porque senão eu vou ser retirado. Senhor, obrigado por tua palavra, pelo teu ensino, pelo cuidado que tem tido conosco, para que a tua igreja possa resistir ao mal, resistir aos pecados, resistir às artimanhas do inimigo. Que possamos ser fortalecidos no teu poder, que possamos crer que a tua oração realmente funciona, que realmente é viva, que realmente tem poder, que não achamos que possamos te manipular ou que tenhamos meios de aprendermos técnicas, mas que acreditemos que uma oração feita a ti como um pai tem muito poder, que o Senhor pode nos proteger, que o Senhor pode nos guiar, que o Senhor pode responder às nossas orações e nos proteger do dia mau. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nos guie em toda a verdade, que mantenhamos a nossa fidelidade até o fim. Em nome de Jesus, amém.